João 11, 25 e 26. João 11, 25 e 26. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Esse texto é Jesus falando, amém? Um texto muito importante, um texto em que Jesus vai falar sobre quem Ele é. Diz assim o texto, quem achou diz amém. João 11, 25. Amém? Está aí atrás, ó. Quem não achou, copia aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isso? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Oremos. Pai, aqui estamos agora diante da Tua santa palavra. Senhor, te pedimos agora autoridade, instrução, clareza. Ajuda-me, Senhor, na minha debilidade, na minha dificuldade, que eu possa ser claro, preciso ao entregar a mensagem, que os meus irmãos, Senhor, também estejam atentos, abertos, receptivos para aquilo que Tu desejas fazer nessa manhã. Senhor Jesus, o sentimento dessa manhã é gratidão. Gratidão, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Somos tão pequenos, somos ainda poucos irmãos, mas estamos num lugar tão abençoado. Estamos vivendo momentos tão abençoados, Senhor. Obrigado por Blumenau, Senhor. Obrigado por essa terra. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses irmãos. Obrigado, Senhor. A minha oração agora também se estende para aqueles irmãos que semearam aqui. Irmãos que plantaram, que choraram, que investiram. Que eles também sejam abençoados, Senhor, onde eles estiverem. Que onde eles estiverem, Senhor, a Tua graça, aquilo que está acontecendo aqui agora, também os alcance. Fortalece, Senhor, aqueles que por aqui passaram e que hoje estão servindo em outros lugares. E que isso seja para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, porque tudo que Tu tens feito é bom. Obrigado, Jesus, pela Tua glória, pela Tua unção e pela Tua palavra. Guia-nos agora pela vereda da justiça, por amor ao Teu nome. Que tudo nessa manhã continue sendo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós, quando olhamos para a vida humana, para a história da humanidade, você vai perceber que algumas coisas são inerentes à nossa categoria, à nossa classe. Algumas coisas elas fazem parte da vida humana, fazem parte daquilo que como seres vivos a gente vai viver ao longo dessa trajetória. E algumas dessas coisas, dessas situações que nos acometem na caminhada, algumas delas são muito boas, nos alegram e a gente comemora, celebra. Outras coisas são ruins. E é inevitável ter nessa vida dias ruins, dias difíceis, dias maus. O Senhor Jesus declarou que no mundo nós teríamos aflições. Então ter uma vida apenas de alegria, de festividade, de celebração, é algo que não é impossível, mas não é a vontade do Senhor. Foi o Senhor quem disse: no mundo vocês terão aflições. É necessário nós termos consciência disso, porque a tendência humana é hipervalorizar os momentos bons e superestimar, colocar acima da média os momentos ruins. E aí na balança comercial entre o bem e o mal, entre o dia bom e o dia ruim, parece que as coisas ruins têm sempre mais peso. Parece que o dia mau ocupa uma prateleira mais importante na nossa memória. Parece que as dores, elas nos causam uma marca mais profunda do que as alegrias. E não deveria ser assim.
A palavra do Senhor nos dá um conselho, nos dá uma instrução. A palavra diz que nós não devemos considerar os dias passados melhores do que os atuais, porque não há sabedoria nisso. O que Deus está dizendo? Não fica olhando para o passado e dizendo, ai, como era bom lá atrás, como era bom antes, como era bom o lugar que eu estava, como era bom aquele momento, ainda que aquele momento seja algo relevante na sua história. Mas o que Deus está dizendo é que, se foi bom lá atrás, o que Deus tem preparado é infinitamente melhor. E aí, se foi ruim, se o passado foi trágico, foi triste, se você passou por momentos de abandonos, de tristezas e que marcaram a sua história, aí você também tem um conselho bíblico. Não fique olhando para trás e arrastando uma corrente para o teu presente. Não fique olhando para trás e carregando essas mazelas para o teu presente, porque isso vai comprometer o teu futuro. A palavra de Deus diz, se for para olhar para o passado, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se foi ruim, tem um conselho bíblico: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então a ideia de Deus é, se foi ruim, coisas boas virão. Se foi bom, traga à memória, porque coisas melhores ainda acontecerão. O desejo de Deus para o mês de outubro, gente, é que seja um mês extraordinário na nossa existência. É que nós comecemos a viver um levantar de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Um Deus que nos levanta, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos põe de pé. É importante começar grifando isso, para que você tire os teus olhos daquilo que deu errado, quem sabe até você entrar por aquela porta. Quem sabe esse início de mês já foi de más notícias. Quem sabe esse mês que passou não foi fácil. O ano até aqui, quem sabe, foi um ano pesado. Mas o Senhor está dizendo, eu vou marcar um novo ciclo sobre a vida da igreja, através do levantar do meu espírito. Áreas caídas, derrubadas, paralisadas, prostradas, nesse mês vão se levantar para a glória de Deus. Diante disso, uma das marcas da humanidade, da nossa trajetória, dos homens, e que acomete qualquer um de nós, independente do sexo, independente do credo, independente da região geográfica da terra, algo que segue a rotina humana são as quedas. Cair, gente, é algo que faz parte do processo de construção da vida. Quando você vai olhar o início da nossa vida, lá na mais tenridade, lá na primeira infância, ainda quando bebê, você vai ver que uma das coisas mais recorrentes que acontecem com um bebezinho são as quedas. Isso aconteceu comigo e aconteceu com você. São raríssimos os casos de um bebê que saiu do berço deitadinho, não engatinhou e já começou a correr e nunca tropeçou e caiu. Não sei se existiu essa figura épica na história da humanidade. Todos nós tropeçamos, caímos. Todos nós passamos pelo processo da queda. Só que essa queda, no primeiro momento, ela só causa um tipo de dano, que é o dano físico. Essa queda, quando um bebê cai, quando nós caímos, fisicamente falando, lá no início, essa queda só traz um trauma que deixa marcas no corpo. É um roxo, é uma área mais vermelha, é um joelhinho esfregado, é um dedo ralado, coisas simples. As marcas ficam apenas no hemisfério físico. Mas à medida que vamos crescendo, essas marcas e essas quedas vão acontecendo em outras áreas. Quando nós chegamos ali com 3, 4 anos de idade, acontece algo bem interessante. Nós começamos a ter noção, nós começamos a ter consciência da nossa filiação. Nós começamos a perceber que existem sobre a nossa vida a autoridade paterna, a autoridade materna. Aqueles que não tiveram convívio intenso com os pais, mas tiveram com um adulto. E ali também se estabelece essa referência de que tem alguém com autoridade sobre a sua vida. E quando essa consciência vem junto um peso. E qual é o peso? É o peso das expectativas que um pai e uma mãe têm sobre um filho.
nós começamos a perceber que o pai e a mãe projetam coisas para nós. Existe uma carreira que já está meio projetada para aquele menino. Existe um dom e uma habilidade, e quando o pai e a mãe são referências numa área, aí o peso cresce. Porque o pai é muito bom naquilo, as pessoas já olham para a criança e dizem, filho de peixe, peixinho é. E de repente a criança olha para si mesma e diz, mas eu não quero fazer isso, eu não sei fazer isso, eu quero outra coisa. E aí vem um peso naquela área. E aí muitas vezes nós não conseguimos superar, atender as expectativas familiares, as expectativas de um pai, de uma mãe. E ao não atender essa expectativa, ao não atingir, existe uma queda. Qual é a queda? É a queda na área emocional. Vem uma decepção, por não conseguir ser aquilo que o pai e a mãe projetaram, aquilo que os adultos à nossa volta esperavam de nós. E essa queda causa mais dificuldades e mais traumas do que a primeira queda, que era uma queda física. Essa queda às vezes leva anos para ser superada. Existem pessoas que foram cobradas ao máximo na sua infância, pessoas que ouviram uma exigência altíssima e ao não conseguir atingir essa exigência, se sentiram frustradas e ouviram talvez até palavras depreciativas dizendo, não vai dar nada, vai ser igual ao pai, ou vai ser igual à mãe, vai ser igual a um tio, você não sabe fazer direito. Muitas pessoas na sua infância ouviram esse tipo de palavra. E essa queda emocional ficou registrada. E hoje, superaram, estão vivendo, mas existe uma área dentro de si que quando são colocados, submetidos à pressão, voltam àquela experiência de não ter batido a meta. E aí não conseguem avançar. E aí não conseguem progredir, não conseguem viver a plenitude do que Deus tem. E não sabem por quê. Ficam se perguntando e dizendo, meu Deus, por que é que eu não avanço nisso? Por que é que eu não cresço nessa área? Por que é que todas as vezes que eu sou colocado diante de uma situação de pressão, eu me travo, eu me encolho, eu não consigo acreditar que eu posso? São frutos das quedas que nós sofremos lá na infância. Algumas pessoas, a partir do momento que superam ali a infância, têm quedas na sua adolescência. A adolescência é quando se liga o botão da comparação. Uma das coisas que mais acontece na adolescência é se comparar. É aquele momento onde nós somos tomados por um desejo de ter o que todo mundo tem. Já viu adolescente como é que é? Se o amiguinho tem, ele também quer. Se lá na escola todo mundo tem, daquele lá ele também quer. E a casa vira um furdúncio porque ele quer o que todo mundo tem. O que é isso? É a necessidade de ser incluído. Ao ter o que todo mundo tem, psicologicamente reflete no sentido de que eu sou aceito, eu faço parte. E todos nós carregamos um desejo por aceitação. Agora é bem verdade que na adolescência também surgem os primeiros conflitos. Na adolescência nós começamos a perceber que a sociedade ela tem os seus clãs. A sociedade tem as suas tribos, as suas panelas ideológicas. Nós começamos a perceber que ser humano e fazer parte da mesma categoria não basta. Na adolescência você começa a descobrir que tem lugares que nem todo mundo entra. Tem lugares que só entra quem é sócio. E se você não tem condições de entrar, você ali sofre as primeiras quedas. A queda da autoestima. Uma barreira se coloca onde todos passam e você ficou. Na adolescência surgem também as barreiras aonde você percebe que a divisão pelo formato do seu corpo acontece. No esporte, por exemplo, só os atléticos, os altos, os fortes sobrevivem. Tem gente que é apaixonada por esporte, mas na adolescência percebe e recebe ali o primeiro não. Vai fazer um teste, deseja, sonha, aquele sonho de infância, e de repente alguém tem que chegar e dizer, olha, para isso aqui você infelizmente não foi bem dotado. E aí aquele sonho fica frustrado e ali ocorre uma queda na autoestima. Existem pessoas que na adolescência sofreram nãos, sofreram barreiras, bateram em portas fechadas. E essas portas
causaram uma queda tão danosa que até hoje existe um melindre, uma dificuldade em se levantar nessas áreas, em ousar romper com as barreiras sociais que lhe cercam. Tem gente que quando chega numa loja, por exemplo, se do lado de dentro alguém olhar de cara feia, ele não entra. Porque o fato de não ser bem recebido gera nele uma situação que o remete às frustrações, aos abandonos, às portas fechadas que ele viveu lá atrás. Então, como ele não lida bem com a aceitação, como ele caiu na sua autoestima, ele não entra. Tem gente habilidosa que tem capacidade de estar ocupando cargos importantes na nossa cidade, pessoas que vão ser influentes na nossa nação, uma geração que está se levantando cheia de dom, cheia de habilidade, mas por causa das quedas da autoestima não consegue enfrentar os desafios. Alguém olhou para você e disse que você não pode, você tomou isso como verdade. E houve uma queda no teu emocional, no teu psicológico, houve uma queda estrutural, e nessa queda, nesse lugar, você não conseguiu se levantar mais. Quando as pessoas falam, você acredita. E aí você tem dificuldade de se erguer nessa área. Quando o tempo passa, chegamos na juventude. E a juventude é um momento onde a porta dos relacionamentos íntimos se abre. É um momento onde nós começamos a desejar o amor. Começamos a sonhar com o namorado, a namorada. Idealizamos o príncipe, né? As meninas têm isso. Algumas já descobriram que não existe. Mas assim, a gente sonha, né, com casamento, com a casa de boneca, enfim, fica sonhando ali. Na juventude começam esses projetos. E aí, quem nunca amou assim, um amor platônico e não foi correspondido na vida? Quem nunca amou, meu Deus, um artista, sonhava em casar com o artista da novela. Aí descobriu que não tem jeito. Ou às vezes é na escola, um amor que não foi correspondido, meu Deus, gostava tanto, e chorava, e meu Deus, não rolou. Essas rejeições, para alguns, são banais. Tipo assim, não quer? Eu vou procurar uma tampa para minha panela que me aceite. Mas tem outras pessoas que carregam esse trauma e esse peso da primeira rejeição até hoje. Foram pessoas que caíram nessa área relacional e não conseguem mais se pôr de pé. Foram pessoas que amaram e não foram correspondidas. Foram pessoas que foram fiéis e foram traídas. Foram pessoas que dedicaram a sua vida ao amor ao outro e em troca receberam agressões. No âmbito familiar acontece muito com pai e com mãe que dedicam uma vida ao filho e depois em um dado momento ele endoida, ela endoida, enfim, perde o rumo. E aí aquele amor todo depositado se transforma em um retorno de ira, de mágoa. E você pai, você mãe às vezes chora e diz: Deus, por que isso? E nessa área também ocorre uma queda, às vezes não é do filho, mas é uma queda na emoção do pai, da mãe. Quando é um relacionamento íntimo, muitos se fecharam. E hoje chegaram aqui ainda com essa mentalidade: eu sou autossuficiente, eu vou viver sozinho, ninguém mais vai botar um jugo, um peso sobre a minha vida, eu não vou mais compartilhar a minha vida com ninguém, ainda que eu case, mas é eu aqui, ele lá, e se enrijeceram por conta das quedas da vida. Quando eu estava estudando esse texto, o Senhor começou a falar ao meu coração sobre áreas em que nós não superamos as quedas. Nós apenas seguimos a vida, mas a queda e a dor daquela área ainda estão lá, residentes. E por mais que você tente melhorar, aprimorar, você mesmo não consegue arranjar forças para tirar essa dor, essa mágoa, essa má lembrança da rejeição, do abandono. E isso ainda te incomoda. Por mais que você falou com amigos, por mais que você se abriu com pessoas, nessa área ainda existe uma queda. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre a ressurreição de Jesus.
Existem momentos em que Jesus fala sobre quem Ele é e sobre o poder que Ele tem. E quando Jesus fala sobre quem Ele é, Ele não está apenas informando. Ele está dizendo o seguinte: se eu sou isso, mais ninguém pode ser. E o texto que nós lemos diz o seguinte: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, a pior queda que pode existir, a queda mais profunda, a queda absoluta, a queda abissal, a queda da morte, ainda que sofra essa queda, eu tenho poder para o levantar e colocá-lo de pé. A palavra ressurreição no grego significa anastasia, que significa dizer levantar, erguer, colocar de pé. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que levanta, eu sou aquele que te ergue, eu sou aquele que te coloca de novo de pé. E quando ele diz eu sou, ele está dizendo ninguém mais é. Você não consegue se colocar de pé, ninguém consegue te colocar de pé, porque eu sou aquele que te coloco de pé. Então, em todas as áreas em que a gente se debate dizendo eu vou me reerguer, isso não existe. Quem nos levanta é a ressurreição e a vida, é Jesus de Nazaré. Então hoje essas mentiras ao teu respeito estão caindo, para que você saiba: eu posso sim me reerguer nessa área, eu posso sim superar o abandono da infância, eu posso sim superar essa traição, eu posso, mas não é em mim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é a ressurreição e a vida. Isso é extraordinário, porque nós seguimos um Jesus que pode nos colocar de novo de pé. A palavra de Deus conta o dia em que Jesus, aos 8 anos de idade, aos 8 dias de idade, 8 dias, um bebê, Jesus foi levado ao templo. E quando ele foi levado ao templo, colocaram Jesus para fazer ali a consagração, apresentar Jesus. E aí colocaram ele, e aí veio um dos homens que cuidava ali do templo, o nome dele era Simeão, e esse homem já tinha uma idade avançada, e ele recebeu de Deus uma revelação. Deus falou para ele: você não vai morrer enquanto você não ver a salvação do meu povo. Enquanto você não ver o Cristo, o Salvador, você não vai morrer. Eu vou te manter vivo até que os teus olhos contemplem essa verdade sobre a terra, até que você veja Jesus. E o tempo passa, ele envelhece, e um dia ele está no templo e chega Maria e José com o menino. E quando ele recebe o menino é colocado nos seus braços. O texto diz que ele recebe de Deus a revelação. Jesus não brilhava, Jesus não tinha uma auréola sobre ele, Jesus não tinha asas, era um menino normal. Para entender que ele era o Cristo e que ele era Deus, era necessário uma revelação. Muitas vezes Jesus está fazendo coisas na minha e na sua vida que são normais, mas que são dele, e precisa de uma revelação para entender. É simples, mas é poderoso. É normal, mas é profundo, porque quando é Deus quem faz, é perfeito. Mas para entender que é Jesus fazendo, tem que ter revelação. E aí o texto diz que ele tem essa revelação, e ele pega Jesus nos braços. E quando ele pega o Senhor nos braços, ele diz: Senhor, hoje tu podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram o teu Salvador, o Cristo, o Salvador do teu povo Israel. E aí ele vira para a mãe de Jesus e diz: e esse menino, ele será colocado para queda e levantamento, soerguimento de muitos nessa nação. O texto que Simeão declara é o que Jesus disse lá no final em João. Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou aquele que levanto. E Simeão, quando está no templo com 8 dias, Jesus no colo, com 8 dias, ele diz: esse menino vai servir para queda e levantamento de muitos. Esse menino com 8 dias já carregava essa unção e nunca mais ele perdeu, ele continua com essa habilidade. Por onde Jesus passa, ele levanta.
Você que está com o coração amargurado e cabeça baixa, o Senhor quer te levantar, porque Ele tem poder e autoridade para isso. Ele é a ressurreição. Deixa hoje a ressurreição brilhar dentro do teu coração, e essa mágoa vai embora e a alegria vai voltar para a glória dEle. Jesus declara que é a ressurreição e a vida. Jesus declara: eu sou aquele que levanto, e não apenas levanto, eu levanto e dou vida. Porque os homens podem até te levantar, mas não conseguem te sustentar, porque só quem sustenta é Deus. A palavra de Deus em Hebreus 1 vai dizer: Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então os homens podem até te dar uma força para te tirar do chão, mas se manter em pé, só quem pode fazer é Deus, porque o fôlego de vida vem do Senhor. Nessa manhã o Senhor está dizendo: olha para as áreas de queda. Olha para as áreas onde você estava prostrado. Olha para as áreas onde você sofreu hematomas espirituais. Olha para as áreas onde você sofreu quedas na tua alma. E você carrega esses traumas até aqui. E ainda nessa área você nunca se levantou. Elas só estão engavetadas. Aquele que é a ressurreição e a vida está aqui hoje para te colocar de pé, sobre firmes fundamentos. Você vai avançar nessa área. E isso vai acontecer em outubro, porque essa é a palavra. Jesus, por onde passou, fez isso. Nós, igreja, carregamos esse ministério. O ministério que vai levantar pessoas. O ministério que vai levantar gente à nossa volta. Nós não carregamos o ministério do inimigo, que é acusar e botar para baixo. Não, a igreja do Deus Altíssimo foi chamada para ter o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus é assim: por onde passava, os caídos eram colocados de pé. A Bíblia vai dizer que um dia Jesus ele está orando, e aí os discípulos estavam no meio de um mar, numa tempestade, e o texto diz que Jesus vai marchando sobre as águas, e chega perto do barco. O texto diz que os discípulos estavam fatigados, cansados, de tanto remar, porque o vento era contrário, e tinha ondas grandes, diz a palavra. As ondas grandes estavam sobre o barco, eles estavam com medo de um naufrágio, e Jesus vai andando. Era na quarta vigília da noite, no momento mais escuro, e Jesus chega. Quando Jesus se aproxima, os discípulos começaram a ter medo dentro do barco. Eles começaram a temer, eles começaram a ficar apavorados. Eles disseram: é um fantasma. Perceba que alguém com revelação pegou um menino no colo e soube que aquele menino era o Cristo poderoso, aquele que levanta. E perceba que agora homens adultos dentro de um barco, vendo Jesus, o homem adulto, andando sobre as águas, não identificam que Ele é Deus. Percebe que o que vai fazer a diferença não é o poder de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que vai fazer diferença é como você o vê. Se você tiver uma revelação, ela muda a tua história. Se você entender o que Jesus está fazendo nesse tempo, Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou, porque Ele é poderoso para fazer. Agora, esses homens sem revelação dizem: é um fantasma. É Jesus se movendo, é Jesus chegando perto, é Jesus fazendo algo, mas eles dizem que é o inimigo. Sem revelação, nós damos crédito para aquilo que Deus está fazendo para o inimigo. Na tua vida não tem o inimigo se levantou, meu amigo. Na tua vida quem reina é Jesus de Nazaré. Na tua casa tem guerra, tá pesado. Céu aberto é o que Jesus prometeu. Ele disse: a partir de hoje vocês verão os céus abertos sobre o Filho do Homem e os anjos de Deus descendo e subindo. Quando você entra, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Quando você entra em casa, Jesus entra com você. Onde Jesus está, o céu está aberto. Já era. Não dê mais crédito para o inimigo das coisas que acontecem na sua vida. Diante de uma dificuldade, não é o inimigo, é permissão de Deus. E o teu Deus te ama. No final você vai vencer. E aí o texto diz que eles olham para Jesus chegando e dão crédito ao mal. E Jesus dá uma palavra, a mesma que está dando para mim e para você hoje: não temam. O medo te faz enxergar coisas que não existem. O medo te faz rotular situações que você está vendo de maneira equivocada. Deus já abriu a porta, mas para quem está contaminado, para quem está com a visão turbada, para quem está com medo, aquela porta é um grande desafio, pode até desabar. E Deus está dizendo: não, essa porta sou eu que abri e estou sustentando. Passa em ousadia, porque do outro lado eu vou te dar o cântico da vitória.
Jesus entra ali naquela situação e diz: não temam, sou eu. E aí um deles dentro do barco é tomado por uma ousadia. O medo que estava tomando conta de todos eles foi bloqueado com a palavra do Senhor. Perceba, eles estavam com medo. Quando Jesus fala, o medo sai. Quer tirar o medo da tua mente? Leia a palavra. Quando Ele fala, o medo sai. Quer tirar o medo de viver do teu coração? Leia a palavra, escute a palavra, venha para a igreja, escute a mensagem, encha a tua mente com a palavra, porque a palavra lança fora todo medo. Antídoto para o medo é a palavra de Deus. Aí o texto vai dizer que Pedro diz: Senhor, se és tu. Ele já não tinha mais medo, mas agora ele tinha dúvida, porque dúvida e medo são diferentes. O medo te paralisa e a dúvida te faz afundar. O medo te impede de agir, mas a dúvida no meio da ação te faz perder a força. As duas coisas são péssimas e o Senhor nos chamou não para andar em dúvida. Que esse mês de outubro seja o mês de você andar em fé. O justo viverá pela fé. Não tem sinal nenhum de que a porta se abriu, continua andando. O mar abriu quando eles marcharam. Assim será para mim e para você. Não tem evidência nenhuma de que a porta de emprego vai se abrir. Mas se o Senhor disse que vai se abrir, continue andando. A Bíblia diz que nós devemos buscar, pedir e bater, porque todo aquele que bate, a porta se abre. Que esse seja o mês de você se colocar de novo na presença e deixar o Senhor te erguer com a ousadia que você tinha lá antigamente. As pessoas diziam, não vai dar, e você dizia, não vai dar. Como é que vai dar? Eu não sei, só sei que eu sei, porque eu sei e eu creio que vai dar. E é essa fé doida em Jesus, essa fé que não fica mensurando, relativizando, que Deus está devolvendo para a igreja. Nós vamos viver os sonhos de Deus para a glória dEle. E aí Pedro disse, se és tu, Senhor, deixa eu ter contigo, andando sobre as águas. Uma outra tradução vai dizer, Senhor, se és tu, Pedro disse, ordena que eu vá andando sobre as águas até ti. Pedro estava com medo, estava com dúvida depois, mas tinha algo que ele conhecia, o poder da palavra. Ele disse, Senhor, dá uma ordem. Ele não disse, Senhor, me convida. Ele não disse, Senhor, sugere que eu vá ir. Senhor, deixa eu ir. Não. Ele disse, Senhor, dá uma ordem. Porque ele sabia que uma ordem do Senhor pavimenta todo o caminho. Se o Senhor der uma ordem, você passa sobre o mar. Se o Senhor der uma ordem, você passa pelo medo. Se o Senhor der uma ordem, você passa pela infertilidade. Se o Senhor der uma ordem, já era. Ele está querendo te dar uma ordem de comando, dizendo, avance, levante-se, se abra. Chega de retrocesso, chega de melindrice, chegou o tempo da ressurreição te pôr de pé. E aí ele diz, Senhor, então dá uma ordem. Jesus diz, sabe como é que é a ordem? Jesus não se ajoelha, faz uma oração e diz, Pedro, um pé atrás do outro, olha aqui, a lei da gravidade é assim. Não, ele só diz, vem. Às vezes o Senhor está dando uma instrução que é simples, vai. Mas a gente quer, tá, mas eu vou e falo com quem? Eu vou e faço como? Como é que é? O passo a passo? Não, é simples. Vai. Porque debaixo dessa ordem vai estar tudo pronto. 3 letrinhas, vem Pedro. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, o desafio de Pedro era grandioso. O que ele queria fazer era algo que homem nenhum tinha feito. Ele queria começar um negócio que ninguém tinha feito antes. Ele não tinha subsídio, ele não tinha matéria-prima, ele não tinha nada. Aí Jesus olha para ele e diz, o teu projeto, no final, é para chegar mais perto de mim? Então eu vou financiar esse projeto. Simplesmente te digo, vem. O que você está pedindo para o Senhor, no final vai te levar mais perto dele? Se esse é o desejo do teu coração, o Senhor nessa manhã está te dizendo, vem. É uma empresa, Ele está dizendo, vem. É as nações, Ele está dizendo, vem. É a família, Ele está dizendo, vem. Vem, porque debaixo de uma ordem está tudo certo. E aí Pedro sai. E aí quando ele sai do barco, ele não pisa na água. Quando ele sai do barco, ele pisa na ordem. Quando você sai de casa, não pise na terra, pise na direção que o Senhor te deu. Quando você for fazer, não faça com a tua força, não toque com a tua mão. Toque naquilo que Deus já ordenou. Aí já era. E aí o texto diz que ele sai e pisa.
e vai marchando na direção do Senhor. E o texto diz que Pedro foi andando sobre as águas. Ele fez algo que homem nenhum fez. E não fez porque era especial, fez porque andou debaixo de uma ordem. Que em outubro você ouça a voz do Senhor e as instruções que Ele já te deu sejam suficientes para te encorajar a sair do barco e marchar. Chega de retrocesso, chega de paralisia. 2020 ainda vai ser marcado por grandes conquistas. Pedro vai andando sobre as águas, andando sobre a ordem do Senhor. E quando ele chega perto do Senhor, em algum momento o texto diz que ele começa a ver o vento. Algumas traduções dizem que ele sentiu, mas a que eu mais gosto é que diz que Pedro ficou olhando para o vento. E ao olhar para o vento, ele teve medo. Você sabe que não dá para olhar para o vento, né? O vento é invisível, ninguém vê o vento. Pedro aqui, ele estava caindo em algo que a gente cai. São aqueles pensamentos de coisas que ainda não existem, mas que aqui dentro causam um vendaval, desorganizam a nossa mente, e nós colocamos os nossos olhos na possibilidade de que algo ruim aconteça, quando ainda nem existe. É olhar para o vento, e isso nos faz cair. Tem gente hoje caída e prostrada porque está olhando para o vento. E se eu for e não der certo, e se eu for e não me receber, e se eu for, e se, e Deus está dizendo, tira o e se e coloca o eu sou. É o eu sou que vai contigo. E aí o texto vai dizer que Pedro olha para o vento, coloca os olhos naquilo que não existe, ele cai psicologicamente e ele sofre uma queda. Quantas pessoas estão hoje caídas, traídas pelo seu pensamento? Acordam de manhã cedo, não tem motivo nenhum para chorar, não tem motivo nenhum para se entristecer, mas os seus pensamentos viraram um parque de diversão para todo tipo de mal fluido, e ali dentro da sua mente estão enclausurados. E o Senhor hoje está dizendo, você caiu nessa área psicológica, a tua mente foi enfraquecida, mas hoje a ressurreição vai te botar de pé. Você vai se tornar agora o agente e o líder dos teus pensamentos. Quem vai mandar na tua mente é o Senhor. Você terá pensamentos de paz e não de mal, porque Deus vai te dar um fim, uma esperança, é o que diz a palavra. E aí Pedro cai psicologicamente, ele cai nessa situação mental. E quando ele cai, o texto diz que ele afunda. Uma coisa é você cair, outra coisa é você se afundar. Cair, um ato de levantar, te põe de pé. Agora, quando você se afunda, não tem como você sair daquele ambiente se não tiver uma ação externa. É aquela situação que você começou só experimentando, mas agora o vício está tão violento que se ninguém te ajudar, não tem como. Era só uma brincadeira, mas você se envolveu tanto que agora está tão endividado que se não tiver uma ação sobrenatural, a dívida é impagável. Era só uma discussãozinha, mas hoje vocês estão separados, não tem mais jeito. Você não apenas caiu, você caiu e afundou. Aí aquele que é a ressurreição, ele não tem poder apenas para te levantar. O texto diz que Jesus estende a mão e levanta ele daquele atoleiro. O Senhor Jesus hoje está estendendo a mão e te dizendo, eu vou te levantar desse lugar de queda. E mais do que isso, eu vou te tirar desse lugar onde você estava afundado. Afundado é envolvido até o pescoço, Deus vai te tirar daí. E isso vai acontecer porque ele disse, eu sou a ressurreição. Ressurreição é colocar de pé. Agora o interessante é que quando Pedro afunda, quando ele cai psicologicamente, o texto não diz que Jesus foi correndo para pegar ele. O texto não diz que Jesus lançou uma corda ou que Jesus foi andando na direção dele. Não, o texto diz o seguinte, que quando ele afunda, o Senhor Jesus olha para ele e ele faz algo digno. Ele reconhece a sua fraqueza e ele diz, Senhor, me ajuda, porque eu estou perecendo. Nessa área de queda, o Senhor está com a mão estendida hoje para te dizer, você reconhece a tua fraqueza nisso? Você reconhece a tua debilidade nisso? Você reconhece que você não tem mais autocontrole, que você é um pavio curto, que você vive quebrando tudo fora de hora? Você reconhece? Se você reconhecer, eu vou te dar domínio próprio e te colocar de pé. Pedro disse, Senhor, eu estou perecendo, eu reconheço, sozinho não vai dar.
em outubro, que você não faça mais sozinho, que o Senhor seja o teu ajudador em toda a jornada. O texto diz que Jesus só estende a mão. Sabe o que é isso? Essa é a distância exata de todos aqueles que caem na presença do Senhor. A distância que você está do Senhor é a distância do braço do Senhor. Ele não precisa andar na tua direção, você não precisa nadar na direção dele. Não, você já está num lugar exato, que da onde ele está, ele te toca. Aí nessa cadeira, onde você está no lugar exato. Aqui onde você está, ele te toca. Aí onde você está, ele toca na tua mente agora. E esses problemas psicológicos de ano, de rejeição, vão embora para a glória de Deus. O Senhor vai te dar domínio próprio. Aí onde você está, o Senhor começa a te dar equilíbrio. Ele vai movendo as águas no teu coração e ele te toca. E quando ele te toca, ele te coloca de pé. Áreas caídas fisiológicas fora de ordem, o Senhor nessa manhã está tocando para colocar de novo ordem no lugar, botar de pé e fazer funcionar para a glória de Deus. O Senhor toma Pedro, o coloca de novo sobre a ordem, e os dois juntos vão andando e entram no barco. E quando eles entram no barco, o texto diz que quando Jesus pisa no barco, se faz completa bonança. Em outubro, será um mês marcado pelo levantar do Senhor. Gravem essa ministração, coloquem no coração. Vocês vão ver pessoas sendo levantadas por Deus em várias áreas. Gente que estava tímido, gente que estava caído, gente que estava longe, gente que sabe que tem que fazer, mas não fazia por causa de quedas lá atrás. Esse é o tempo, o Senhor está dizendo. O cair pode ser até do homem, mas quem levanta é a ressurreição e a vida. E hoje isso se começa para a glória de Deus. Vocês vão ver coisas acontecendo na igreja. Gente que a gente olhava e dizia, meu Deus, que loucura. Não vai acontecer. Está acontecendo, Jesus. Olha o que nós vimos hoje aqui. Olha o que está acontecendo no nosso meio. Deus está dizendo, é para todos. Abre o teu coração, deixa de ficar lutando contra a minha vontade, se abre, para de lutar, esse trauma, essa dificuldade hoje, o Senhor está dizendo, só se abra e eu toco e você vai se colocar de pé. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê no Senhor? Essa área que você diz, acabou, morreu. Estava junto, separou, acabou, já era, morreu. Você crê que o Senhor tem poder para ressuscitar? É um diagnóstico que diz não tem como, não tem como, não tem como. É a ciência. Está escrito, não tem. Você consegue ousar em crer. A tua fé é pequena, a minha fé é pequena, a gente não consegue, nós não temos poder, mas você consegue assim ter um lapso de fé, de pensar, meu Deus, bem que Deus podia fazer isso. Bem que Deus podia reverter esse diagnóstico. Bem que Deus podia mudar a minha casa. Bem que Deus podia tocar no meu marido. Bem que Deus podia mudar a vida do meu filho, da minha filha. Um relapso desse de fé é o suficiente para Deus botar tudo de pé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, vocês vão dar uma ordem a um monte e eles vão se jogar no mar. A palavra do Senhor diz, eu sei que tu tens pouca força, mas tu não negasses o meu nome. Tem gente aqui que chegou de arrasto, caído, como uma mulher do fluxo de sangue. 12 anos de choro, 12 anos perdendo vida, 12 anos caminhando triste. Mas um dia ela tocou na ressurreição. E quando ela tocou na ressurreição, a doença foi embora. O sangramento, o perder da vida foi embora. E o texto diz que ela se coloca de pé e fala com o Senhor. E o Senhor diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, não mais caída, não mais prostrada, mas agora de pé para a glória de Deus. Você consegue ousar crer nisso na tua própria vida? Que esses traumas hoje serão sarados pela ressurreição e a vida? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Agora aqui tem um último segredo. Áreas que já morreram, Ele é a ressurreição, Ele faz viver. Agora tem gente que está vivendo com um trauma antecipado.
Vai separar, é agora, é semana que vem. Vai falir, é agora, é semana que vem. Eu não vou conseguir, é agora. Meu Deus, eu escapei agora, mas daqui a pouco. Vive com esse peso contínuo de que a morte virá. Jesus está dizendo, se você crê em mim, aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Existe uma proteção sobre a tua vida. É Deus dizendo, você não vai morrer, os sonhos não vão, a tua casa não vai cair. Ele não veio para derrubar a casa, Ele veio para colocar de pé. Essa é a mensagem para entrar no meio e no seu coração nessa manhã. Vamos andar em outubro debaixo dessa palavra, gente. Vamos abrir o nosso coração para ficar de pé na presença do Rei. Vamos deixar Ele nos renovar e vamos aproveitar, porque coisas doidas vão acontecer em outubro. Você toma posse dessa palavra? Num ato de fé, se coloque de pé em nome de Jesus.